Você já parou para pensar por que tantas pessoas são viciadas nesse tal Big Brother? O que comem estas pessoas? O que vestem? Aonde elas frequentam? Esse é o episódio que nós vamos entender o que assistir ao Big Brother revela sobre você, sobre as suas escolhas e principalmente sobre o seu cérebro. Esse programa que prende milhões na frente da televisão não é só entretenimento, ele é na verdade um reflexo da nossa mente, das nossas emoções e até da forma pela qual nós lidamos com a nossa própria vida. É isso que você vai entender neste episódio. Então, fica comigo até o final, que você vai descobrir como estas escolhas podem moldar a sua vida e o seu cérebro e, de fato, essa é a nossa jornada. Bora nessa? Se você gostou do assunto, então, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa as notificações. E vamos falar, portanto, sobre a escolha de assistir ao Big Brother. E antes da gente mergulhar nos motivos, pense um pouco no seu caso, na escolha de por que assistir a Big Brother. Por que será que você assiste? E eu não sei se você já tem esta resposta, mas eu queria que você pelo menos tentasse pensar antes de eu revelar os principais motivos mais técnicos. Talvez seja para relaxar, talvez para se entreter, talvez para observar a dinâmica humana do comportamento. É um experimento social, não é mesmo? Essas escolhas que você de fato talvez consiga identificar dizem muito sobre o seu cérebro e o que ele está buscando neste exato momento. Saiba que talvez possa ser uma emoção, talvez conexão, talvez até fuga da realidade, fuga da rotina. E cada uma destas motivações vai revelar muito sobre você, como você vai entender. Se você continuar aqui comigo, obviamente. Então, começando, por que o Big Brother prende tanta atenção? O primeiro componente, a primeira resposta é atração por similaridade e idealização. Nós somos naturalmente atraídos por pessoas que refletem quem nós somos ou quem nós gostaríamos de ser. Quando nós assistimos ao Big Brother, é quase instintivo a gente se identificar com certos participantes de forma específica. Talvez seja aquele que tem um humor parecido com o seu, talvez alguém que tenha a coragem que de fato você gostaria de ter, mas não tem. Não sei qual é o elemento, mas este elemento de conexão é exatamente o que te prende a alguns personagens específicos do Big Brother, e isso é o que vai criando um vínculo emocional com o personagem, com a história dele, com o que ele faz, com as atitudes, ou seja, nós nos identificamos. Do ponto de vista da neurociência, essa conexão ativa áreas do cérebro ligadas à empatia e ao pertencimento, afinal nós não estamos apenas assistindo, nós estamos de fato vivendo aquelas emoções como se fossem nossas, e de fato a gente se conecta, a gente sente aquela emoção. Isso nos faz, obviamente, querer acompanhar o que acontece com estas pessoas, como se o sucesso ou o fracasso delas também fossem nossos. Um exemplo disso é o fenômeno Juliette Freire. O que aconteceu com esta mulher, vencedora do Big Brother 2021, e desde o começo a Juliette, ela se destacou por sua autenticidade, por sua simplicidade, pela forma que ela lidava com as situações de exclusão e, obviamente, milhões de pessoas se identificaram com a experiência dela de ser mal interpretada ou de ser excluída, algo que muitos já viveram ou hoje vivem nas suas próprias vidas. E essa identificação criou uma legião de fãs chamados cactos, que não apenas torcem por ela, mas que a defendiam fervorosamente nas redes sociais. Era de fato como se fosse uma briga por algo mais importante do que a própria pessoa. Era uma causa, era algo maior. Isso, obviamente, fez com que a Juliette virasse um símbolo de resiliência, algo que milhares de pessoas almejavam sentir e possuir. E note como, apesar de ser apenas o primeiro componente, note que esta conexão com os participantes vai muito além do entretenimento. É como se, de fato, neste caso específico, nós estivéssemos vendo um pedaço de nós mesmos na tela. Isso nos dá uma sensação de pertencimento e nos faz querer continuar assistindo, quase como uma obrigação, porque nós estamos ali, eu preciso saber o que acontece com uma parte de mim mesmo, eu quero ver a minha história ter um final positivo. Esse é o primeiro componente. O segundo é polarização e tomada de partido. O Big Brother nos força a escolher lados. Quem você quer que saia, quem merece ficar. Essa necessidade de tomar partido mexe com o nosso lado mais tribal, o instinto primitivo de
pertencimento. Escolher um grupo e fazer parte dele e se identificar e criar uma comunidade e realmente representar os valores desse grupo e mais do que isso, defender este grupo era, na Era das Cavernas, uma questão inclusive de sobrevivência. E de novo, na base da neurociência, esse comportamento está relacionado à amígdala, uma área do cérebro responsável por emoções intensas e respostas instintivas. Quando nós escolhemos um lado, o nosso cérebro se conecta, inclusive ele sente prazer quando aquele lado de fato vai bem, libera dopamina e a gente percebe que nós estamos vencendo. E é isso, nós estamos vencendo, nosso grupo está crescendo e se fortalecendo. É a mesma lógica que inclusive nos faz torcer fanaticamente por um time de futebol. E um exemplo real disso é no Big Brother 2022, Arthur Aguiar foi alvo de inúmeras polêmicas, o que gerou uma grande polarização entre fãs e aqueles que o criticavam. Enquanto alguns o viam como alguém estratégico, determinado, outros consideravam tudo isso que ele fazia como simplesmente um tremendo manipulador. E essa divisão, obviamente, mobilizou milhares de pessoas que gastaram horas da sua vida votando, defendendo, argumentando sobre o mesmo exato ponto nas redes sociais. E esse tipo de polarização não somente aumenta o engajamento em relação ao programa, traz mais participantes, traz mais polarização, o que de fato cria quase como uma bomba atômica que acaba inclusive reforçando ainda mais o nosso instinto de pertencer e de defender este grupo a qualquer custo. Vale, portanto, mais uma reflexão, estamos apenas no ponto 2. Quando nós nos posicionamos por um participante, é como se nós estivéssemos reafirmando quem nós somos e quais valores nós defendemos. Note como, de fato, é um experimento social. Essa, inclusive, é a base, a essência de uma polarização, porque ela ativa os nossos instintos mais primitivos e ela nos faz defender e investir emocionalmente naquela narrativa. Terceiro componente, como não poderia faltar em nenhum programa de televisão, em nada daquilo que prende o ser humano, que é a curiosidade. E especialmente no caso do Big Brother, a curiosidade pelo desenrolar dos conflitos, por aquilo que realmente é o auge, é o clímax. Nós ficamos curiosos não somente pelo conflito, mas principalmente sobre como aquilo vai se desenvolver, quais impactos aquilo pode gerar, como é que de fato as pessoas vão reatar ou não vão reatar. Nós de fato tratamos conflitos como irresistíveis para a nossa própria mente, porque realmente a gente quer saber o final, quem vai trair, quem vai ganhar, quem vai se redimir, quem é o mais forte, quem é o mais fraco. É um suspense emocional constante. Esses elementos nos prendem e alimentam ainda mais o nosso desejo exatamente pela dopamina, a substância química do prazer. A curiosidade faz a gente ficar ali, libera o tempo inteiro dopamina, a gente fica literalmente viciado. Os conflitos, portanto, como uma base neurocientífica, ativam o sistema de recompensa do nosso cérebro, criando um ciclo de expectativa e alívio, e isso faz com que a gente crie uma tensão interna e a gente obviamente quer resolver as tensões, porque isso nos dá uma sensação de fechamento emocional. Quando há um desfecho, o nosso cérebro libera a dopamina, o que nos faz nos sentir bem. Um exemplo real disso é no Big Brother 2020. A rivalidade entre Prior e Manu Gavassi criou um dos paredões mais icônicos da história do programa no país. O Brasil simplesmente parou para assistir e votar naquele paredão, quebrando recordes de engajamento, porque o público estava completamente investido no fato de ver como o conflito entre duas personalidades tão antagônicas, tão diferentes, seria resolvido. Essa curiosidade pelo desfecho é o que mantém as pessoas ligadas até o último minuto, e não à toa a famosa Rede Globo, bem esperta, deixa isso para madrugada, às vezes 1 da manhã, é quando eles liberam o resultado e as pessoas ficam lá, em detrimento da rotina, em detrimento do sono, em detrimento de tudo, porque o que importa naquele momento é resolver o conflito. Então, a reflexão deste terceiro componente é que os conflitos nos fazem, literalmente, nos sentir vivos. É parte da nossa vida, cria ali uma certa montanha russa emocional que ao mesmo tempo, por um lado é desgastante, mas por outro lado é incrivelmente viciante. A gente pira naquilo, por isso que a gente continua voltando para assistir mais, para buscar mais conflitos, para falar mais sobre isso, para discutir nas redes sociais, e é o que é. E o quarto componente é a fuga da realidade e o voyeurismo. A realidade alheia atua como uma fonte de prazer
e de entretenimento para nós, humanos. E isso é especialmente verdadeiro quando a nossa própria vida parece monótona, parece rotineira. Todos os dias eu acordo, eu tenho que lavar o meu rosto, me arrumar, trabalhar, trânsito para ir, trânsito para voltar, todos os dias a mesma coisa. E aí tem algo que é essa oscilação completamente maluca emocional, o que obviamente cria uma forma, uma válvula natural de escape da vida, da nossa própria, porque de fato ela está chata, para uma outra vida que está muito mais interessante, muito mais intrigante. Então o Big Brother nos oferece isso, digamos assim, para que de fato a gente consiga ter uma chance de viver de uma forma diferente. Porque olha que interessante, do ponto de vista da neurociência, a observação da vida alheia ativa as mesmas áreas cerebrais do que de fato se fosse com a nossa própria vida. Então a gente também sente a mesma ativação quando a gente aprende, quando outra pessoa aprende, quando há um conflito, quando há um outro conflito em outra vida, quando há uma recompensa na nossa vida e na da outra pessoa. Então o nosso cérebro está sendo de fato ativado. É como indiretamente viver através de uma outra pessoa. Como um exemplo real, em 2018 o Kaiser conquistou literalmente o público porque ele compartilhava suas histórias mais vulneráveis, ele compartilhava os seus momentos mais pessoais e para muitas pessoas assistir a essa luta dele para que de fato ele pudesse se adaptar ao Brasil, conquistar os seus sonhos, era uma forma de escapar das suas próprias realidades e conectar com algo importante, com o sonho de uma outra pessoa, porque de fato para muitas pessoas o próprio sonho talvez esteja comprometido. Olha que interessante, mais uma reflexão. Então assistir a Big Brother nos dá a sensação de que nós estamos vivendo algo emocionante, mesmo quando a nossa vida está chata, está parada, uma certa apatia. Mas vale uma importante reflexão aqui. Será que esse é o melhor caminho de preencher este vazio da nossa própria vida? Essa reflexão é uma decisão muito particular e não minha. Mais um elemento do Big Brother absolutamente importante, especialmente nos tempos de hoje: a tal cultura do cancelamento. O que virou hoje em dia as redes sociais, não é mesmo? Simplesmente um campo de batalha. Qualquer coisa hoje em dia é alvo de cancelamento, seja de um grupo, seja de outro, porque todo mundo está polarizado. E o Big Brother é mais do que um jogo, porque ele reflete os valores e as tensões da sociedade. E eu acho que não precisa dizer que a sociedade hoje em dia está num nível de tensão bastante elevado. É sempre um lado versus o outro em literalmente todas as áreas da vida. E aí, obviamente, isso se reflete no Big Brother. Quando o participante erra ou age de uma forma controversa contra os valores de um grupo desses que está assistindo, simplesmente o público toma partido, se torna juiz e júri daquela situação e literalmente cai matando. Um exemplo disso é a Carol Conká, uma cantora e compositora que é renomada, era reconhecida e entrou no Big Brother 2021 como uma das mais famosas e admiradas. Porém, no meio do programa, tudo mudou. As suas atitudes foram vistas como arrogantes, manipuladoras e principalmente desrespeitosas em relação a outros participantes. Esses comportamentos geraram uma reação massiva de indignação do público que sentiu que ela de fato passou do limite ético e emocional dentro do jogo. Voltando para a base neurocientífica do nosso cérebro, o cérebro humano ele é extremamente sensível à injustiça. E o que é a injustiça? É algo que foge do que você considera como um valor, o que você considera certo e errado. E quando nós percebemos que algo está acontecendo que é moralmente errado, o nosso cérebro instintivo é absolutamente ativado. E esse instinto que antigamente era necessário para coesão social em grupos primitivos, hoje ele se manifesta como a cultura do cancelamento, porque essa pessoa, de certa maneira, tem que ser excluída deste grupo. Só que o grupo hoje em dia é a sociedade, de fato muito diversa, muito diferente entre cada uma das castas, cada uma das partes, cada um dos grupos, e muitas vezes as pessoas não entendem isso e simplesmente querem excluir. Essa é a cultura do cancelamento. E aí, trazendo agora para essa trajetória da Carol Conká, ela literalmente era exatamente isso. Ela tinha uma atitude que dentro da casa gerou uma reação massiva de rejeição, a maior taxa de eliminação da história do programa. Essa indignação coletiva foi tão grande que gerou debates nacionais sobre os limites da cultura do cancelamento. Então, como reflexão deste assunto, a polarização literalmente nos ensina algo bastante importante. Até que ponto nós estamos de fato corrigindo um comportamento errado
ou até que ponto nós estamos projetando as nossas próprias frustrações. E aí, com uma reflexão sobre esse tópico em específico, vale uma reflexão não sobre a Carol especificamente, mas sobre a cultura do cancelamento. Será que de fato esta cultura está corrigindo um comportamento errado, ou até que ponto ela talvez esteja expandindo algo que seja pior ainda, ou até projetando as nossas frustrações, projetando algo que talvez nós devêssemos ter que resolver em nós mesmos, porque há um problema interno que de fato precisa ser resolvido. Essa é uma linha tênue e, de novo, é uma reflexão que ela é particularmente e exclusivamente sua. As pessoas em geral tendem a dizer, não, eu não tenho nada a resolver em mim. Todo mundo tem algo a resolver e se a pessoa erra, isso de fato dói demais em mim. E se dói em você, é porque de fato está tudo bem em você ou tem algo em você que precisa ser resolvido? Resposta totalmente sua. Mas o fato é que essa linha é tênue, muitas vezes atravessa simplesmente sem reflexão. Então, antes de cancelar, que tal a gente questionar o que isso diz sobre nós mesmos? Lembra da frase de Freud que ele dizia: o que Pedro diz sobre Paulo diz muito mais sobre Pedro do que sobre Paulo? Essa é a reflexão, portanto, de todo o assunto que nós falamos. Reflexão final e absolutamente importante. O Big Brother, portanto, se prova não apenas como um programa de televisão. O que ele é, na verdade, um tremendo de um espelho. Ele é um reflexo daquilo que nós buscamos, ele é um reflexo daquilo que nós sentimos e muitas vezes ele é um reflexo daquilo do que falta na nossa vida. E aqui, portanto, nós chegamos num ponto bastante importante e eu diria até sensível. Você pode ignorar o que eu vou dizer agora e simplesmente continuar do exato mesmo jeito ou realmente se permitir, no mínimo, uma reflexão. Será que identificar aquilo que talvez esteja ecoando dentro de você, talvez algum desequilíbrio, talvez alguma coisa internamente que não esteja bem resolvida, e olhar para isso como uma forma de, poxa, agora eu realmente vou atacar isso de frente e eu estou usando os elementos externos, porque além de me entreterem, além de fazerem todo o papel que eles de fato podem fazer, mas eu também vou usar eles como uma forma de espelho para identificar algo dentro de mim. Será que isso não seria algo bastante interessante para você se tornar uma pessoa melhor, mais evoluída e aprendendo com tudo aquilo que acontece ao redor de você, inclusive com o Big Brother? E de fato, esse é o convite que eu queria te fazer. E eu sei que muitas vezes isso não é algo trivial, porque muitas vezes nós estamos falando sobre um ponto cego da nossa própria vida, mas de fato, para entender mais sobre como as suas escolhas, como os seus padrões estão de fato moldando a sua vida, se você quer a ajuda externa, eu quero te convidar para uma sessão estratégica gratuita, que é literalmente um espaço para identificar o que está te travando, entender exatamente o que está ecoando dentro de você, porque muitas vezes a gente simplesmente não enxerga, mas principalmente usar isso de base para criar um plano claro, para alinhar as suas próximas ações, próximos movimentos e criar uma literal estratégia técnica da sua própria vida. Se você quiser, isso é temporário, o link gratuito para isso está aqui embaixo para você agendar, está na descrição desse episódio e no comentário fixado logo aqui abaixo também. E agora, como um encerramento final, queria que você de fato me contasse o que você conseguiu identificar ao longo desse nosso bate-papo. Por que o Big Brother é tão atrativo para você? Qual destes componentes que eu falei de fato mais ressoa em você? Seria a identificação com os participantes? Seria a curiosidade pelos conflitos? Talvez um pouco de fuga da realidade? Comenta aqui embaixo para que de fato a gente consiga crescer em conjunto e ter um debate, uma conversa em cima de algo tão importante que, em última instância, é um espelho da nossa própria vida. E falando sobre fugir da rotina, eu quero deixar aqui um outro convite. Agora, um convite para você realmente fugir da sua rotina, mas de uma forma estratégica, porque sim, quando a gente foge da rotina, há ali um grande espelho para a gente encontrar muitas respostas, e eu quero te convidar para uma fuga concreta e estratégica de 2 dias presenciais, que é o nosso evento presencial chamado Reborn. Nele, eu vou te ajudar a mapear exatamente você, todo o seu repertório, a sua expertise, os seus talentos, as suas habilidades, tudo aquilo que em última instância você é, para que realmente a gente consiga trazer esta clareza de você para você mesmo e que você planeje um ano completamente alinhado a quem você é. O link também está na descrição aqui desse episódio e não perca, portanto, a oportunidade. Esse é o momento de não somente ver o Big Brother, que acontece todo início de ano, mas também de começar 2025 com clareza, com propósito e com direção. Espero que você tenha gostado desse episódio, ele foi um pouco diferente dos milhares de episódios aqui já desse canal. Se você de fato gostou, encaminha para quem você sabe que precisa ouvir sobre isso que nós falamos. Te encontro no nosso próximo episódio. Se inscreve aqui no canal e a gente se encontra lá.